Olá pessoal, nessa videoaula o objetivo é fazer uma conexão explícita entre as relações da dimensão, quando eu encaro um espaço vetorial sobre os complexos, e também como que fica a dimensão quando eu encaro o espaço vetorial sobre os reais. E nessa aula, vamos dizer, o grande objetivo é demonstrar isso, mas antes eu vou fazer um exemplo para motivar um pouco, para ver os cuidados que tem que tomar, e também um exemplo em que um conjunto pode ser CLD mais RLI, tá? Linearmente independente sobre os reais. E basicamente é isso. E no final, vamos demonstrar esse resultado, com detalhes. Então, o teorema é bem simples de enunciar. Você já vê um C espaço vetorial com dimensão n. Então, se eu encarar como dimensão sobre os reais, como R espaço vetorial, a dimensão é 2n. E para motivar um pouco isso, vamos fazer no exemplo mais simples possível. V igual a C. Primeiro, quando eu encaro como C espaço vetorial, o 1 é uma base. É uma C base. Por quê? Primeiro, um LI, né? E segundo, um número complexo multiplicado por que esse número, ou seja, o espaço gerado por alfa é um número complexo gerado por esse número, gera tudo. Gera todo V. Então, a dimensão de C é 1. Mas agora, quando eu encaro como mundo dos reais, o que acontece é que o 1 e o i são linearmente independentes. E se são linearmente independentes, e gera tudo, a dimensão é 2. E daqui a pouco eu vou detalhar isso, mas isso é mais ou menos esperado. Quando a gente estuda sobre os complexos, e a gente quer fazer alguma representação dos complexos, a gente desenha no plano, em que tem um eixo real e o eixo imaginário. Plano, dimensão 2. Então, só para declarar, como que eu provo que isso aqui é LI, por exemplo? Então, eu sei que A1 vezes 1 mais A2 vezes I é igual a 0, onde A1 e A2 são números reais, se somente se A1 mais I vezes A2 é igual a 0. Isso aqui acontece somente se A1 é igual a 0 ou A2 é igual a 0. Pessoal, é isso? Definição de complexos parte por isso. Então, basicamente, provou isso. Provou que são ali. E gera tudo? Gera, por definição de C. Quem é C? É o conjunto, formato de A mais BI, em que A é real e B é real. Então, A1 mais IA2 gera tudo? Gera. Então, como C base, dimensão 1, como R base, dimensão 2. Isso é geral, a gente vai demonstrar daqui a pouco. Então, vamos fazer mais um exemplo. Agora, vamos encarar, só para ver o que acontece no nosso sistema linear, C2, para não ter tanta conta, em que V1 é isso, V2 é isso, e V3 é 2, 0. E o que eu sei é que V1, V2 e V3, a gente vai provar isso na mão mesmo, não é nenhum esforço, são CLD, mas V1, V2 e V3 são RLI. Então, vamos fazer essa conta. O que a gente tem que fazer para provar esses dois, essencialmente? Em ambos os casos, eu vou ter que passar por A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, igual a 0. Mas isso acontece se somente se A1 mais I vezes A2 mais 2 vezes A3, tá? Peguei as primeiras coordenadas, A1 mais A2 vezes I mais 2 vezes A3, e isso aqui, e a segunda coordenada, I vezes A1 mais A2, é igual a 0, 0. Se somente se, se somente se, A1 mais IA2 mais 2A3 é igual a 0, e I vezes A1 mais A2 é igual a 0. Agora a grande diferença é se eu vou encarar isso aqui como A1, A2 e A3 como C ou como R. Se eu encarar, por exemplo, como C, então eu vou botar aqui como C, então eu vou
sistema ficou uma escadinha aqui, né? Então vai ficar A2. Então vou forçar um pouco. Vou fazer A2. Não, A1 igual a 1. Então implica que, pela equação de baixo, A2 é igual a menos I. Deixa eu botar um C amarelo aqui. E, portanto, eu sei que A3 é igual a, ou melhor, 2A3 é igual a menos A1 menos IA2. Então vai dar menos 1 menos 1 menos 2. Então é igual a menos 2. Então, o que implica que A3 é igual a menos 1. Então, em particular, V1 menos IV2 menos V3 é igual a 0. Logo, eu provei que são CLD. Se eu encarar como R, agora o que acontece é que nessa equação aqui, ó, vamos chamar de equação 2, por 2, é que A1 é igual a 0 e A2 é igual a 0. Tá? É exatamente o mesmo argumento do caso anterior. E A1 mais A2 é igual a 0 se um número é imaginário puro e real puro. Então, ou seja, vamos fazer só com mais detalhe. A2 é igual a menos IA1. Se isso aqui acontece, ou é real puro e imaginário puro. Só pode ser o 0. Tá? Porque isso aqui é um número real, logo A2 é imaginário puro. Mas se é imaginário puro, também é real puro. É o 0. Então, A1 é igual a 0 e A2 é igual a 0. Logo, A3 é igual a 0. Por quê? 0, 0, A3 é 0. Então, o que aconteceu foi isso. LD e RLI. Então, basicamente são essas contas que vão ter que ser feitas. Ver se vai encarar como números complexos ou como caso real. Então, vamos provar a demonstração do teorema. Ou seja, vamos supor que a dimensão de V é N. Como que eu provo que sobre C. Como que eu provo que a dimensão de V, como R espaço vetorial, é 2N? Então, vamos lá. É essencialmente organização de dados. Se a dimensão é N, então, se eu estou dizendo que é N, eu pego uma base. Lembra que a definição de dimensão é essencialmente usando base. Então, para dizer que a dimensão é 3, é porque tem uma base com 3 elementos. E todas as bases vão ter 3 elementos. Então, alfa, V1, Vn, C base. Agora, o grande truque agora é usar um número imaginário. Então, vamos lá. A ideia é o seguinte. Vamos definir uma base para isso. Ou seja, eu quero provar que a dimensão sobre R é 2N, eu tenho que achar uma base R base. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar o V1, e o segundo meu vetor vai ser IV1. Ah, professor, mas IV1 está em V? Tá, por definição. V é um espaço vetorial. Lembra do M1? O M1 diz o seguinte: se lambda pertence a C e V pertence a V, implica que lambda V pertence a V. Então, em particular, para IV tem que pertencer a V, para lambda igual a I. Isso aqui não é nenhum problema. Tá? Esse elemento existe, porque é um espaço vetorial. Então, V2 e V2 é Vn e Vn. Demonstração. Agora, vamos ter que mostrar que isso aqui é uma R base. Como é que a gente prova? Então, primeiro tem que provar que é RLI. Então, a gente faz sempre a mesma coisa. Eu sei que A1 é mais... Bem, o que a gente vai fazer? Vou trabalhar com A1, B1, A2, B2, AN, BN. Então, A1, V1, mais I vezes B1, V1, só por causa de índice, mais A2, V2, mais I vezes B2, V2, mais AN, VN, mais I vezes BN, VN é igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos juntar. Eu sei que vai ficar A1
mais IB1, V1 mais AN mais IBN, VN, eu sei que vai ser igual a zero. Só juntei. Eu quero provar que A1, A1 é zero, B1 é zero, A2 é zero, B2 é zero, e eu esqueci de avisar, mas AJ pertence a R e BJ também são números reais. Eu quero provar que são LI. Então, sobre o corpo dos reais. Temos isso. Isso aqui é um número complexo. Isso aqui também é um número complexo. Mas eu estou usando agora eu vou ter que usar que V1 até Vn é uma base, é uma C-base. Se é uma C-base, é porque todo mundo é zero. Mas eu sei que V1, Vn são CLI. E logo, A1 mais IB1 é igual a zero, AN mais IBN é igual a zero. Se todo mundo é zero, logo A1 é igual a N, que é igual a zero, e B1 é igual a Bn, que é igual a zero. Logo, são C linearmente independentes. São R linearmente independentes, como que eu queria demonstrar. Agora, vamos mostrar que gera tudo. O argumento é exatamente isso aqui que eu fiz. Então vamos só escrever uma vez. Eu quero provar que o espaço gerado por beta é exatamente o V. Então como que prova isso? Então está aqui tudo provado, A1 até etc. Então olha só, demonstração totalmente igual. Vamos fazer essa demonstração aqui. Como brinco, tirassem foto quando eu apaguei, lá atrás um pouquinho o vídeo, mas a demonstração é parecida. Então agora eu quero provar que o espaço gerado por beta é tudo, como R espaço vetorial. Então eu pego um V pertencente a V, qualquer. Então peguei um V. Como isso aqui é uma base, eu sei que existem. Eu vou escrever agora com outra letra por motivos de notação mesmo. Números complexos, tais que, e de forma única, V é igual a C1V1 mais CNVN. Tá, esse aqui que está dizendo que é uma base, então gera o espaço todo. Logo, eu vou escrever agora CJ igual a AJ mais IBJ, onde AJ é real e BJ é real. Meu direito de escrever isso. Definição de números complexos. Então eu tenho que V é igual a A1, V1, mais I vezes B1, V1, bem, reticências, AN, VN, mais I vezes BN, VN. E isso aqui pertence ao espaço gerado por beta sobre os reais, por definição. Então, em particular, todo elemento de V pertencente a V está aqui dentro. Então, só pode se explicar uma coisa. Esse conjunto aqui gera todo o meu V. Então, se gera e são LI, base. Quantos elementos tem aqui? N. Quantos elementos tem aqui? 2N. É o que a gente queria demonstrar.